Hebreus capítulo 6, nós vamos dar sequência à exposição da palavra de Deus nessa epístola. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, a leitura será do verso 1 ao verso 8, e a exposição ainda seguirá nos versos 4 até o verso 6. O assunto que nós temos tratado aqui neste capítulo, inicialmente, é sobre a apostasia. Nós já vimos que em outros capítulos, o autor dessa carta ele já havia falado desse assunto, já havia tratado desse ponto, mas ele ainda não havia especificado, ou pelo menos não entrado em detalhes sobre essa questão que envolve este fenômeno terrível sobre a igreja do Senhor Jesus, que por vezes, ou eu posso até dizer que por muitas vezes, acontece em longos períodos da história da igreja, não acontece em curtos períodos. Mas sempre nós somos obrigados a olhar para a história da igreja, seja na antiga como também agora nos dias da nova aliança, e verificar que os tempos de despertamento, de avivamento, como também de piedade e vivência da palavra, geralmente são períodos curtos. E os períodos de rejeição, de afastamento e desvio são períodos muito longos. Então o autor de Hebreus, ele traz aqui agora uma exortação mais detalhada em dizer quais são aqui os agentes da apostasia, como também as características que envolvem o processo de apostasia de uma igreja ou de um grupo de pessoas que pode estar inserido em qualquer contexto em que a igreja de Jesus Cristo ela está inserida. Vamos à leitura, Hebreus 6, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Porque a terra que absolve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos e é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Amém. Irmãos, eu creio que a maior angústia que nós, e especialmente eu, tenho, após o estudo desses textos aqui do livro de Hebreus, é com relação à preocupação que devemos ter com a eminente apostasia que sempre está batendo na porta da igreja. Se a igreja primitiva, no início da nova aliança, ela já estava correndo este risco, e tinha como exemplo aqui o próprio fato ali de estar relatado no Salmo 95, o que aconteceu com o povo lá de Israel quando eles foram considerados incrédulos, que dirá agora quando nós temos também um exemplo, não apenas dos relatos históricos de várias vezes que o povo de Deus na antiga aliança se apostatou, mas também nós temos agora mais de 2000 anos de história ao longo de períodos em que a igreja se envolveu em apostasia. Na carta aqui aos Hebreus, isto aqui também está claramente advertido, instruído, e não há aqui, irmãos, a primeira questão que eu quero considerar com cada um de vocês é que aqui não há como dar desculpas diante do que até o próprio texto de Hebreus está nos relatando. Nós não somos aqui, inclusive, ignorantes quanto ao conhecimento dos fatos de como uma apostasia ela se manifesta na igreja. Um dos textos aqui que mais, então, nos traz de forma muito intrigante, mas ao mesmo tempo muito profundo,
e que nos leva aqui a ter temor do Senhor é esse texto que nós acabamos de ler, especialmente aí os versos 4 até o verso 8. Este texto aqui, ele nos fala quem são aqueles que apostatam, quem são aqueles, e aí traduzindo a palavra apostatar significa rejeitar. Quem são aqueles, como eles também são caracterizados aqui como aqueles que rejeitam a Cristo. A primeira coisa que nós precisamos aprender concernente à apostasia é que ela atinge tanto, preste bem atenção nisso, ela atinge tanto crentes como também ela atinge descrentes. Estes dois grupos aqui, eles estão inseridos na igreja visível. Como o Senhor Jesus Cristo havia dito, que aqui nós temos na igreja visível o joio e o trigo. Eu quero que você tenha à mente essa visão do joio e do trigo, porque nos versos 7 e 8, ele dá inclusive um exemplo de uma figura aqui de imagem, de um lugar onde há plantio. A chuva, quando ela cai, olhe bem aí os versos 7 e 8, me adianto só apenas comentar esses dois versos que complementam o que nós estamos já estudando e desenvolvendo aqui nos versos 4 a 6. Observe que ele vai falar dos versos 7 e 8, aqui apenas numa ilustração, ou podemos dizer aqui numa alegoria, de que a chuva que cai, e aí Jesus Cristo também disse isso, lá no contexto de Mateus capítulo 5, a chuva que cai, ela rega toda a terra. E ele diz aqui, inclusive, essa mesma chuva que cai para regar aquilo que é proveitoso, ela cai também e rega e abençoa também aquelas ervas, ou também aqueles abrolhos e espinhos que não servem para nada. A questão não é o que a chuva vai regar. A questão é que depois do momento em que cada um desses plantios, de cada uma dessas plantas e vegetais, quando elas forem separadas quanto à sua utilidade, esses espinhos e abrolhos, no final eles serão, na colheita, retirados e serão o quê? Queimados. Então quero que você pense nessa figura, essa ideia de que a igreja visível tem tanto nessa grande plantação. Pense na igreja visível como uma grande plantação, onde nós temos o joio e o trigo. A apostasia, então, é como se fosse, por vezes, o vento de Deus, um forte vento que assopra com muita força, como ventanias, grandes ventanias que trazem tempestades sobre a igreja visível, para então revelar quem é o trigo e quem é o joio. Não sei se você já ouviu a ilustração de que quando vem um forte vento sobre um grande plantio de trigo, quando não há nada, nenhum movimento, nenhum vento, o trigo e o joio, eles se parecem, eles são semelhantes. Quando vem um forte vento, é possível perceber o que é o trigo e o que é o joio, porque o vento, quando ele assopra, faz o trigo se curvar. Enquanto que o joio fica durinho, certinho, e ele não se mexe em nenhum momento quando vem a ventania. Pense nessa realidade quanto aos crentes e aos descrentes, porque, repito, a apostasia, quando ela vem sobre a igreja, ela vem sobre crentes e ela vem também sobre descrentes. E principalmente porque o texto está falando dos descrentes. Ele está nos chamando a atenção aqui para o fato de que o joio e o trigo, eles são parecidos em determinados períodos desse plantio. Eles estão aqui misturados uns aos outros, de maneira que eles vão se parecer muito. Quando nós nos assentamos no contexto do culto solene, por exemplo, é possível você perceber que todos nós estamos aqui assentados agora e nós nos parecemos. Nós nos parecemos. Por vezes, o joio ele está ao nosso lado. Nós não percebemos porque ele se comporta semelhante a nós, que é o trigo. Os versos 4 e 6, eles vão deixar isso aí muito claro. E veja aí no texto bíblico, e o texto aí nos dizendo que eles foram, veja as características desses agentes da apostasia. Olha o que o texto dos versos 4 e 6 diz, que diz que eles foram iluminados, que eles provaram o dom celestial, que eles se tornaram participantes do Espírito Santo, que eles provaram da boa palavra de Deus. Duas coisas aqui são destacadas, que é a boa palavra de Deus e também dos poderes do mundo vindouro. E essas características, elas não são aqui dos crentes. Ele não está falando aqui
dos crentes. Ele não está dizendo que aqui os crentes foram iluminados, provaram do dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que eles provaram da boa palavra de Deus e também desses poderes do mundo vindouro. E já já você vai entender por quê. Eu já fiz a exposição disso no sermão passado com muito mais ênfase e detalhe, mas o raciocínio continua ainda nesse ponto, para que nós cheguemos na conclusão do verso 6. E você vai perceber que ele está falando realmente de descrentes aqui. São características de descrentes, de incrédulos no meio da igreja. Essas características, então, elas não são de crentes, mas elas se referem àqueles que, então, eles são recebidos, e pense na palavra recebidos entre aspas aqui. Eles são recebidos na membresia da igreja visível. Na membresia da igreja visível. O texto bíblico deixa bem claro que eles não entram pela janela. Quando alguém entra pela janela da sua casa, você não o trata como um visitante de honra, você o trata como um invasor. O curioso é que essas pessoas, dentro dessas características, desde iluminado até desfrutarem da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, eles entram pela porta principal da igreja visível. Por isso que eles se assemelham muito a nós. E quando isso acontece, é muito difícil você detectar quando a apostasia ela está em um processo sutil, secreto, muito oculto, e que só Deus para trazer à tona, como diz o verso 3. Você lembra do verso 3 que diz aí, isso faremos se Deus permitir. Mas o fato, irmãos, aqui, em primeiro lugar, é que eles foram iluminados, ou seja, que eles receberam aqui um conhecimento especial do Evangelho. Esse é o sentido da expressão iluminados. O fato aqui deles terem recebido este conhecimento, e eu considero inclusive aqui como sendo um conhecimento que não é um conhecimento comum. Conhecimento comum seria se você estivesse numa escola, sentado talvez ou na sala de uma universidade, recebendo conhecimento comum. Aquilo é um conhecimento comum. Mas o fato deles aqui serem chamados de iluminados, ou que eles foram iluminados, é porque eles receberam um conhecimento que é especial. Isso aqui não significa que eles receberam o Evangelho no seu coração. Mas esse conhecimento especial é porque eles tiveram, olhe bem isso, um privilégio que muitos não têm. Que muitos não têm. Onde eles, ao ouvirem constantemente, regularmente o conhecimento, o ensinamento do Evangelho, eles vão ter uma percepção mais aguçada e clara das verdades das Escrituras. Por isso que ele diz que eles foram iluminados. E esse conhecimento é especial porque eles compreendem a lógica, como também eles compreendem as verdades contidas no Evangelho. E eu digo isto a começar, inclusive, não apenas do que eles ouvem. Uma coisa que eu disse de manhã hoje para os alunos da classe do Breve Catecismo, os meninos já sabem ler, e nós falamos muito disso no final da aula. Aquilo que você vê, lembram? Aquilo que você vê e ouve, entra no coração. E esse é o caso. Por isso que ele fala que foram iluminados. Porque o que eles veem e o que eles ouvem do que acontece na igreja, entra no coração deles. Não igual ao crente. Você vai ver a diferença disso já já. Não igual ao crente. Mas a questão é que eles têm uma forte disposição, meus irmãos, em aprender o conteúdo do Evangelho. Eles ficam entusiasmados, empolgados do que eles leem e do que eles ouvem. Eles estão à disposição, no interesse e também na expressa concordância que eles sempre vão dar de uma submissão. Olhe bem isso, de uma submissão que ela é intelectual e por vezes, ou até muitas vezes, até emocional. Até emocional. Eles vão se emocionar com as coisas que eles vão ouvir e vão ler. Eles vão se surpreender positivamente com o conteúdo do Evangelho. Por isso que, de alguma forma, já é o primeiro passo que, não apenas em sua mente, mas também de forma prática, eles já, inclusive, começam no dia a dia, se envolver nas atividades da igreja. A começar da frequência nos cultos, nas frequências das reuniões de ensino, de doutrinação. Então, esse é o contexto que envolve aqui o iluminado. Só que a questão é que esse é o limite. Porque, no máximo, eles desenvolvem um temor intelectual e até religioso. Até religioso. No máximo, irmãos, eles levam a sério o Evangelho.
mas eles não recebem, essa é a diferença. Eles não recebem o Evangelho verdadeiramente no seu coração. Segundo, eles provam do dom celestial. Eu quero que você olhe para o verso 4. E segue a sequência. Eles provam do dom celestial. O que significa a expressão dom celestial? Dom, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, eu vou me concentrar só nisso. Dom aí significa a expressão dádiva. Dom é a mesma coisa que presente. A Bíblia, ela vai se referir inclusive a Jesus Cristo e ao Espírito Santo como sendo inclusive os dons que a igreja recebe. Bonito isso, e é profundo isso concernente a nós crentes na conversão e na salvação. Nós recebemos o dom, Efésios 4 diz isso, né? Nós recebemos o dom do Espírito. Ele por si mesmo recebe um dom, uma posse. O dom é posse. Mas também Jesus Cristo, Ele nos dá, Ele compartilha esse dom. Por isso que a Bíblia fala que quando estivermos na eternidade com Cristo, nós o que? Reinaremos, não é apenas sob a autoridade dele. A Bíblia diz que nós reinaremos na eternidade com Ele. Já pensou? Você vai participar com Ele do processo que envolve o rei, submisso a Ele, mas com Ele. Então, Cristo é o nosso dom, porque Ele é a nossa salvação. O Espírito Santo também é chamado de o dom. O apóstolo Pedro, no sermão que ele prega, aquelas mais de aquela multidão de pessoas em que quase 3.000 pessoas converteram, ele lá diz no final do sermão: arrependei-vos dos vossos pecados e serão perdoados os seus pecados, sereis batizados e recebereis o dom do Espírito. Ele está falando de salvação. Então esse é o sentido aqui de dom celestial. Talvez você esteja pensando, se dom significa salvação aqui no texto, o texto está dizendo que eles provaram do dom celestial, mas eles receberam a salvação? Calma. O texto aqui de Hebreus não significa que eles foram salvos. Eles não foram salvos, mas significa que eles experimentaram os benefícios desse dom celestial que é a salvação. Os benefícios da salvação são dados e distribuídos por Deus aos membros da igreja visível. Isso aqui é bíblico. Todos aqueles que foram recebidos na igreja visível, de alguma forma, mais ou em menos intensidade, mais ou em menos medida, eles desfrutam desses benefícios. Desfrutam desses benefícios. Isto aqui, irmãos, não é diferente com os descrentes, porque quando eles se tornaram então membros da igreja, eles, de fato, eles desfrutam como membros comungantes, e só eles fato de serem membros comungantes, isso já é um dos benefícios visíveis da salvação. Só o fato de um descrente estar no meio da igreja, pela iluminação que é o conhecimento, e ele se submeter à membresia da igreja, só o estar membro da igreja visível, ele já está desfrutando desse que é chamado de dom celestial. Veja bem aí que o texto, ele está, como é que ele está aí escrito? Por isso que eu quero que você olhe para o verso 4. Quando ele diz aí, e o que o texto está dizendo? Olha como está a construção do texto. Eles provaram do dom celestial. O texto aqui não está dizendo que eles receberam o dom celestial. O texto está dizendo que eles o quê? Experimentaram. Existe uma grande diferença quando alguém te dá algo para experimentar, ou quando alguém te dá aquilo e você recebe e aceita. Há uma diferença muito grande concernente ao provar e ter a posse. Isto aqui, mais uma vez, revela a disposição do coração deles, porque eles não querem o dom. Eles não estão interessados no dom em si mesmo. O dom aqui é Cristo. Eles não estão interessados em Cristo. Eles não estão interessados no Evangelho. Eles não querem se comprometer. Eles não desejam, de fato, estar com Cristo. Eles desejam apenas o benefício desse dom. Da mesma forma que o conhecimento da doutrina do Evangelho lá, quando iluminados, eles só desejam os benefícios desse conhecimento. Eles não desejam, de fato, o Evangelho. Terceiro, diz o texto aí, verso 4, seguindo também no verso 5, mas ele diz aí que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. O processo aqui, irmãos, me permita uma observação aqui que é importante.
Eu já considerei duas características. A terceira aqui, eu quero que você pense o seguinte, que o processo do envolvimento deles se aprofunda mais, eles avançam mais ainda nessa relação com a igreja visível. Veja como isso é perigoso. Percebendo que gradualmente eles estão subindo de nível, que eles estão entrando mais e se envolvendo mais com a igreja. Isso torna aqui, meus irmãos, a situação mais séria, de mais risco, tanto para eles, como inclusive para a igreja que está envolvida. Mais sério para eles, em primeiro lugar, porque eles se tornam aqui, não apenas indesculpáveis, mas eles se tornam, a cada medida que eles sobem de nível, eles se tornam mais condenáveis em sua rejeição a Cristo. Porque afinal, o que é a apostasia no final das contas? Rejeição total, irreversível a Cristo. E também mais sério para a igreja, porque ela está se envolvendo com estes descrentes. E a cada etapa, eles então expressam essa participação, quando ele diz aí que eles estão um com o outro, eles estão comungando, eles estão juntos. A ideia aí de participar do Espírito Santo é apontando para a ideia da participação deles na comunhão da igreja visível. Por isso que eles agora estão mais envolvidos do que nunca. Mais envolvidos do que nunca. A indicação aqui é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele atua, ele também habita na igreja de Cristo. Eu estou dizendo agora dos crentes. Só que quando esses descrentes também experimentam dessa comunhão, o Espírito Santo também está agindo neles. O Espírito Santo, deixa eu agora aqui fazer uma observação. O Espírito Santo não habita neles, mas o Espírito Santo age neles. Dá a eles a compreensão um pouco mais elevada do que outros que ficam na ignorância do Evangelho. A ponto deles, como eu já disse anteriormente, se confundirem com os eleitos. Eles não recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em ímpio. O Espírito Santo não habita em descrente. O Espírito Santo, ele habita, ele faz morada, ele controla. Lembra de Gálatas capítulo 6, verso 16? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O texto está dizendo que o Espírito Santo, ele habita. E nós andamos nele. No caso do descrente, eles apenas, de novo eu volto à construção do texto, eles apenas participam do que o Espírito Santo distribui e dá a esses crentes. Por exemplo, o uso dos seus dons. Quem diz que os ímpios também eles não têm dons? E quem é que distribui os dons a todos os homens providencialmente? É o próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Quando eles têm habilidades que por vezes são confundidas aos dons espirituais dos crentes. Já pensou no perigo disso aqui? Já pensou no perigo disso aqui? E aqui é o risco que nós estamos observando de acharmos que os dons, quando eles estão manifestos na igreja, especialmente aqueles que ficam em destaque, eles confundirmos às vezes o uso desses dons com evidência ou fruto de conversão. E dons, as habilidades que Deus nos dá, não significa que essas pessoas são de fato convertidas. E dirá você pensar que é possível uma situação, e como tem acontecido, é possível pessoas sendo descrentes por causa desses dons e por causa dessa elevação um pouco mais privilegiada do que é o Evangelho, do conteúdo do Evangelho, do que ele no seu conteúdo faz sentido. E aqui, eles inclusive receberem tamanha confiança por parte dos membros da igreja, a ponto deles até ocuparem o púlpito. Isso acontece. Porque os crentes, por estarem fracos, lembra dos versos anteriores? Por estarem fracos,
por não conhecerem a palavra como deveriam com profundidade para ter mais maturidade espiritual, eles chegam ao ponto de serem enganados, de confiarem o púlpito da sua igreja para incrédulos. Ordenarem presbíteros e pastores incrédulos, que se assemelham nas suas características visíveis como crentes, mas eles não receberam o Espírito Santo, apesar de acharem, ou de muitos ao ouvirem eles, acharem que eles falam pela habitação do Espírito Santo. Já pensou o que é isso? Na década de 90, houve um pastor no meio presbiteriano que se comportou assim. Me permite apenas a ilustração ou o exemplo disso. Ele pregava expositivamente. Era um dos melhores expositores da década de 80 e 90. Era chamado para pregar em quase todas as igrejas evangélicas do Brasil e no exterior. Ele se envolveu de forma tamanha na significância do seu ministério, no sucesso do seu ministério, de tal forma que ele chegou a ser consultor, assessor particular de autoridades e governantes a nível regional e também a nível nacional. Consultava, ele dava conselhos a presidente da república. Tamanha a respeitabilidade desse homem. Ele caiu e ele apostatou. E nunca mais voltou. Porque olharam para ele e viram o dom dele. Viram as habilidades dele. E não por causa... E eu fico pensando que essa situação me remete à realidade da igreja brasileira. Não só presbiteriana, mas todas as igrejas evangélicas, verdadeiramente evangélicas. Em que elas, talvez de muitos anos para cá, elas estão expostas a um processo intensivo de apostasia. Já há muito tempo. Porque eles gostam do modo como seus líderes expressam o seu dom. Como eles são hábeis em falar. Como eles são hábeis em pegar a Bíblia e desenvolver um raciocínio lógico de uma linguagem popular, de coisas que agradam os nossos ouvidos. Palavras-chave como amor, palavras-chave como graça, palavras-chave como ter misericórdia, palavras-chave como cuidar do próximo, e tantas outras coisas que você sabe, como eu também sei, que agradam os nossos ouvidos. Vou relembrar de novo: o que vemos e o que ouvimos, guardamos no coração. Por isso esse é o grande perigo de nós não vermos os dons como referência de fruto de arrependimento, fruto de conversão. Agora ele segue dizendo, e eles provaram da boa palavra, e o envolvimento agora se aprofunda mais. Eles provaram da boa palavra, a coisa se agravou porque a palavra entra no meio. Ou seja, eles se beneficiaram com a mesma instrução que os crentes, nos cultos, nas pregações, nos ensinos doutrinários. Aqui a expressão provar, inclusive, significa que eles receberam com apreço. Já pensou que é um descrente ter apreço pela palavra? Tem muito. Receberam com apreço. Eles tiveram receptividade no seu coração quanto àquilo que eles ouviram muito bem. Só que o seu coração não, apesar de receberem, não se curvam ao conteúdo essencial da boa palavra, que é Cristo. Eles têm um apreço apenas pelos benefícios que a verdade oferece. Apenas. E por isso, a coisa agora aqui ficou gravíssima, porque eles chegam num nível tão alto, só que isso está limitado, mas eles chegam num nível tão alto, porque agora não apenas desfrutam da verdade, da essência da verdade da palavra de Deus, que ela é boa,
mas eles também provaram. Olha isso aqui como é sério. Eles provaram dos poderes do mundo vindouro. Eles viram, em outras palavras, diz que eles viram milagres, eles viram pessoas sendo curadas, eles viram sinais e prodígios constantemente acontecendo no meio da igreja e fora dela. Eles viram em resumo é isso, eles viram a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Porque a rejeição na apostasia, essa rejeição que é irreversível, ela é tanto a rejeição completa e total de Cristo e de sua obra, mas não tá isolada essa rejeição só de Cristo. Uma pessoa que rejeita totalmente a Cristo, ele também rejeita as obras, os poderes, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Isso aqui é grave. Isso aqui se remete, como eu já disse para vocês anteriormente, a quando, em raros momentos, pessoas quando chegam a esse nível, elas até mesmo chegam a blasfemar contra o Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus Cristo havia dito que é um pecado imperdoável. Que este pecado não tem perdão, todo e qualquer pecado, até a apostasia, em certo período, que tem um certo limite de pessoas que são crentes, é possível um crente apostatar, abandonar por dureza de coração, rebeldia, por um período, porque é um pecado que ele não se submete à repreensão, porque está em pecado. Geralmente isso envolve pecados morais, isso envolve pecados de ordem também de relação uns com os outros, de ofensas graves, de danos provocados, de crimes cometidos. Até quem comete suicídio, se ele é eleito, depois se alguém quiser, converse comigo em particular, que ele pode conversar sobre isso com o tempo. Mas até quem comete suicídio, a Bíblia deixa claro que não há pecado que não possa ser perdoado. Se ele é eleito, foi salvo pela graça de Deus, você não peca todo dia? Você peca todo dia em pensamento, meu filho e minha filha. Um suicida num desespero dele. Há uns anos para trás, eu fiquei sabendo de 5 pastores presbiterianos que cometeram suicídio. Por diversas razões. Cada um no seu caso, seja por consequência de pecado e entrou em desespero, seja também porque eu conheci um deles que em desespero, por causa da depressão, cometeu suicídio. Mas todo pecado ele é perdoado. Para não fugir aqui do que eu estou dizendo, mas eu quero trazer à mente que o único pecado que não é perdoado, porque depois, olha aí no verso 6 o que ele diz. E caíram. Olha o verso 6. E caíram. Sim, é possível outra vez. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Deixa eu refrisar, porque a palavra errada, quando ela sai, ela pode prejudicar muita coisa. Vou repetir. É o quê? Impossível. Não volta mais. É uma situação irreversível. O texto aqui, então, nos aponta para o contexto dos milagres, porque ele, inclusive, diz que a seriedade disso envolve poderes que não são dessa terra. Esses poderes são do mundo vindouro. Nos lembra de algo aqui, irmãos, que não é humano, mas é único e exclusivamente realizado de cunho espiritual. Poderes que são manifestos pelo poder apenas de Deus. E que nenhum homem é capaz de realizar, inclusive a obra da salvação. Quem salva é Deus. Ninguém tem poder para isso. Então ele está indicando aqui também que essa expressão mundo vindouro é a manifestação do reino de Deus, como também, inclusive, a atuação poderosa do Espírito Santo de forma miraculosa, inclusive na obra da salvação nos eleitos. Apenas para que você entenda que quando no contexto em que Jesus, encarnado, homem, no seu ministério, por que ele realizava milagres, sinais e prodígios? É para que ele manifestasse o poder do mundo vindouro. É para que ele manifestasse claramente que ali estava o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e que todos, ao verem, testemunharem dos seus milagres,
de todos os sinais e prodígios que ele havia realizado. Era para claramente todos olharem para ele e reconhecerem ele como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que é a primazia de tudo que existe. E ninguém poderia estar diante dele indesculpável, porque eles estavam olhando pessoalmente para o próprio Deus em pessoa, encarnado. Por isso que a coisa fica mais grave aqui. Mas o texto nos diz que eles caíram. E aqui foi onde nós então paramos, e aqui é onde nós seguiremos. Porque aqui nós somos aqui lembrados de quem são os agentes da apostasia e suas características. Agora ele diz que estes agentes da apostasia, eles então caíram. Ou seja, o que acontece com eles aqui? Essa é a pergunta em relação ao verso 6. Agora é o verso 6 que nós estamos diante dele aí. O que acontece para que eles então venham ceder à apostasia? Quando, irmãos? Quando a rejeição ela se manifesta. Quando então eles reagem a essa apostasia, significa que Deus os entrega a ela, agora não mais no coração. Eles agora vão mostrar, eles agora vão revelar, eles agora vão de fato manifestar externamente, eles vão externalizar essa entrega à apostasia, a essa rejeição, e eles caem nela e não voltam mais. Não voltam mais. Qual é a referência histórica aqui que a gente tem que lembrar? Mais uma vez, mesmo que não esteja citado aí. É o Salmo 95. Você lembra do contexto do Salmo 95 citado no capítulo 3 de Hebreus? Lembra que o povo de Israel estava ali no contexto em que eles haviam saído do Egito, aquela primeira geração. Deus disse: vocês não vão entrar no meu descanso, porque vocês foram incrédulos. Em outras palavras, Deus disse que eles apostataram. Apostataram. Olhe bem, se você observar historicamente, em que eles estão se encaixando nas mesmas características que estes dos versos 4 e 5. Primeiro, olha bem, o povo de Israel ali, eles haviam colocado sangue nos umbrais da porta e foram salvos da morte. Eles presenciaram as 10 pragas do Egito, que foram obras dos poderes do mundo vindouro. Eles atravessaram o Mar Vermelho a seco e foram salvos por Deus pela segunda vez. Eles viram, irmãos, Faraó e todos os seus exércitos serem engolidos pelo mar. Eles comiam um ano após o outro do cordeiro pascal, quando remete-se à ceia do Senhor. Eles também viram a coluna de fogo durante a noite para aquecê-los no deserto, do frio do deserto, para que eles não morressem de frio. E eles também presenciaram e desfrutaram do benefício da nuvem que estava sobre o povo durante o dia, para que eles não sofressem a intensidade do calor e também não morressem no deserto. Eles desfrutaram do sinal da aliança, do pacto. Hoje é o batismo, mas naquela época era a circuncisão. Irmãos, eles receberam de Deus os 10 mandamentos, eles receberam a lei do Senhor, eles foram alimentados por Deus com maná, nunca faltou comida para eles. Eles viam naquele deserto que não produzia nada, eles viram comida cair do céu. Já pensou o que é isso? Os poderes do mundo vindouro, a boa palavra de Deus, a iluminação e o conhecimento da verdade, os privilégios, os benefícios e a participação ativa desses benefícios. E por último, eles beberam da água da região de Mara e de Elim, e ali foi quando Deus disse: basta, porque vocês estão me rejeitando, porque vocês não creem na minha promessa, e por isso vocês não vão entrar no meu descanso. Eles também caíram por causa da dureza de coração. Pense na apostasia agora em relação a isso. O que é a apostasia? É, resumidamente, a manifestação inicial da dureza de coração de uma pessoa. É quando ela também segue de nível, quando ela agora manifesta uma incredulidade. E terceiro, quando ela é isso aqui que é o ponto do verso 6, ela é incapaz de se arrepender.
ela é incapaz de se arrepender. E aqui entramos no cerne do verbo aqui, cair. Entramos no cerne aqui do verbo cair. Este verbo está indicando que eles saíram do caminho, eles abandonaram a fé e a adoração a Deus. Você tem duas coisas que são claras quando há apostasia. A apostasia é um nível grave de uma situação que ela é irreversível em duas áreas fundamentais da igreja de Cristo. Quais são? Aquilo que cremos e como adoramos o Senhor. Está vendo por que você não pode? Você vai para a palavra de Deus, você não pode adorar a Deus de qualquer jeito. Não podemos. Porque a apostasia ela já fica clara e visível quando uma igreja, seja ela local, até mesmo uma denominação inteira, como a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PECUSA, eles apostataram totalmente do princípio regulador do culto puro e simples, e apostataram daquilo que deveriam crer, nos símbolos de fé, da palavra de Deus. Quando chega a esse nível, meus irmãos, a apostasia aconteceu. Ela já está num processo em que os descrentes aparecem e dizem realmente o que eles pensam. Eles influenciam também os crentes neófitos, a ponto de agora, todos que estão ali, até os crentes, no seu estado de inércia, de quase mortos espiritualmente, não ainda mortos porque ninguém perde a salvação, mas no seu estado de coma profundo espiritualmente falando. Eles chegam a acreditar e até concordar e até consentir e praticar aquilo que os descrentes determinam como regra e princípio numa igreja. Já pensou o que é isso? A ponto, já tem aspectos morais, determinadas igrejas que totalmente se apostataram, simpatizar-se com o homossexualismo. Eles simpatizarem, como também até receberem para ordenação na igreja, mulheres, recebendo a ordenação de pastores e presbíteros e diáconos homossexuais, que a coisa já descambou de vez. De irem para as escrituras e chegarem ao ponto de subirem em púlpitos e dizerem que Jesus Cristo, apostasia lá do século XVIII, no liberalismo teológico, de dizer que Jesus Cristo, ele não foi concebido virginalmente em Maria por obra do Espírito Santo. Negar a obra do Espírito Santo, negar eventos miraculosos, de negarem os milagres de Jesus, de negarem a morte e a ressurreição de Jesus, de negarem a inerrância, a inspiração, a autoridade absoluta, como também a coesão e a perfeição orgânica dos 66 livros da Bíblia, que não contém, mas é a palavra de Deus. Para que nós tenhamos aqui uma noção clara em relação ao que está estabelecido, concernente ao que envolve aqui essa queda, essa expressão cair, e eu quero aqui trazer a vocês a diferença entre o que é cair, no contexto de Hebreus, e o que é tropeçar. Irmãos, são duas coisas totalmente diferentes. Duas coisas totalmente diferentes para que você entenda. Algumas pessoas durante a semana me procuraram, depois do sermão de domingo passado, perguntando: pastor, fiquei com medo. Porque eu lembro que o senhor falou assim, a partir de cada uma dessas características, você deve sondar o seu coração para saber em qual dos dois grupos você está. E eu faço isso mesmo, tem que ser feito. E algumas pessoas me perguntaram: pastor, fiquei com medo, porque a dúvida bateu. E eu também fiquei preocupado com alguns, porque se a dúvida bateu, você precisa entender qual a diferença de uma coisa da outra. Os crentes e os descrentes. Irmãos, aqui a diferença, para ficar bem fixado esse aprendizado, a diferença aqui entre tropeçar e cair, por exemplo, vamos pensar no caso de duas pessoas citadas nas Escrituras. Uma tropeçou e a outra caiu. Vamos pensar no caso de Pedro. Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, os versos 69 a 75. Abre lá a sua Bíblia. O caso de Pedro. Mateus capítulo 26, dos versos 69 a 75. O contexto aqui é o seguinte, olhe bem o texto. Ora,
estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. E ele, porém, o que diz o texto? O negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou a segunda vez, outra vez, olha bem a expressão aqui usada, com o quê? Juramento. Ele deu falso testemunho, ele quebrou um voto que ele havia dito ao Senhor Jesus por diversas vezes, inclusive até usado por Satanás. Quando o Senhor Jesus disse a Pedro: arreda-te, Satanás, porque tu és pedra de tropeço. És pedra de tropeço. Não conheço tal homem. Ele fala isso com juramento. Ele mentiu contra o próprio Cristo. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar... Tem que aproveitar isso aqui. Você pode estar onde for. Desculpa a expressão, mas você pode estar lá no quinto dos infernos. Não literalmente, eu estou dizendo nos lugares mais podres dessa terra. Você pode estar dentro de um prostíbulo. Você pode estar andando com pessoas das piores estirpes que você possa imaginar. Você pode até, às vezes, por causa da dureza do seu coração, e por causa do seu pecado que está enraizado em você, e Deus está te tratando numa dura disciplina, parecer-se até com um ímpio, disfarçar-se de ímpio. Não há um lugar sequer que alguém olhe para nós e nos reconheça como crentes. Não há. Faça os piores pecados que você possa cometer, porque se você é eleito do Senhor e se você é crente, eles vão olhar para você e eles vão te identificar, ou para a tua vergonha, para o teu vexame, e para que Deus use essa situação para que você volte, como aconteceu com o filho pródigo, que chegou a estar lameado no meio de porcos, comendo lavagem de porcos. E talvez o seu coração, você pode não estar nesse meio, mas o seu coração está como se fosse esse chiqueiro de porcos, porque por fora é só uma casta. Mas não se esconda, você não adianta se esconder. Deus está te dizendo: mas que você vá até o profundo do abismo, lá eu estarei. Ninguém pode se esconder do Senhor Deus. Ninguém. Para o bem ou para o mal. É o caso de Pedro, porque quando ele é chamado de pedra de tropeço, porque ele foi inclusive sugestionado por Satanás. Quando Pedro também negou a Cristo, no sentido de que ele tropeçou. Mas o que é interessante, e aí a palavra de esperança para você, que pode estar na mesma situação de Pedro. A palavra de esperança é que Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu, porque ele era crente. Não tinha como negar, ele era crente. Até os ímpios reconheceram ele. Mas nós temos um outro caso. Então esse é o tropeço. O próximo caso, ele é mais trágico e terrível que você possa imaginar, registrado na história de toda a redenção, de um homem chamado Judas. É um claro exemplo, um clássico exemplo de alguém que não tropeçou, ele caiu. Salmo 41, verso 9. Salmo 55, versos 12 a 14. E principalmente o Salmo 69, o verso 25. E o Salmo 109, verso 8, irmãos, relatam, profetizam o traidor de Cristo. O traidor de Cristo.
Judas foi chamado de traidor, foi chamado de filho da perdição, o discípulo reprovável. Ele andou, e agora observe que as mesmas características de Judas se aplica também ao povo de Israel e também a Hebreus capítulo 6, versos 4 e 5. Quais são do que ele desfrutou? Olhe bem isso. Ele andou com o mestre. Ele também foi chamado para ser discípulo, um dos 12. Você já imaginou que o filho da perdição foi chamado pelo próprio Cristo para ser parte do colégio apostólico, do discipulado? Irmãos, ele viu, como também ele desfrutou dos privilégios, dos poderes. Lembra quando Jesus ordenou que de 2 em 2 saíssem? Qual foi a ordem que eles deveriam cumprir? Pregar, ensinar, curar. Judas ensinou, Judas pregou, Judas curou, Judas expulsou demônios. Lembra quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, no dia do juízo, no grande dia do Senhor, vão chegar os da direita e os da esquerda, crentes e descrentes, ímpios e justos, joio e trigo, e lá eles vão estar, e o Senhor julgará eles pelas suas obras, que começa pela disposição do seu coração. E o que ele vai dizer para os da esquerda? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Qual o argumento que eles vão usar? E lá vai estar Judas, o filho da perdição. Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, expulsamos demônio, fizemos milagres, curamos pessoas. Judas participou de tudo isso. Judas, inclusive, até mesmo participou da ceia que foi instituída pelo nosso Senhor Jesus, como relata Lucas capítulo 22, versos 21 a 23. Eu gostaria que você fosse esse texto. Tem algumas características interessantes de como que foi a apostasia aqui. Olhe bem o que o texto nos diz. Lucas capítulo 22, versos 21 a 23. Diz assim, olhe bem a palavra de Deus, olhe o relato dessa situação aqui terrível, terrível, assombrosa. Olhe bem o que o texto nos diz aqui. Eu vou partir do verso 29, que diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhe disse, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Olha agora o texto. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. No dia que o Senhor Jesus instituiu a ordenança, o sacramento da ceia do Senhor, ali também aconteceu o momento em que o Filho de Deus expôs o coração de um apóstata e de um filho da perdição, de um descrente. E ele diz, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Eu quero chamar a sua atenção também para o texto. Vá para o texto. É um texto semelhante a este, só que aqui o contexto envolve João. Vamos para João, o Evangelho de João. No capítulo 13, João capítulo 13, o relato ali está mais detalhado, e o peso daquilo ali está mais estabelecido. Olha o que diz o texto. Dita estas coisas, veja bem como que foi a situação. Angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou. Em verdade, deixa eu fazer uma consideração aqui. Quando você lê os relatos do Evangelho, sobre o que está acontecendo com Jesus Cristo, do que Ele está fazendo, do cenário que está estabelecido, eu quero que você vá para o texto e não observe apenas as ações. Eu quero que você se atente também às reações.
Atente-se também aos detalhes do comportamento dos discípulos, dos personagens envolvidos, e principalmente atente-se também às reações, como também ao comportamento, à postura de Jesus Cristo. Olha o texto dizendo, eu vou repetir de novo: angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A este fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Você está percebendo que Jesus está provocando a situação? Ele está fazendo questão de expor o traidor. Me permito mais uma. Nós não temos que ter medo de expor no nosso meio aqueles que estão evidenciados como sendo descrentes, para que eles sejam tratados e necessariamente expulsos do nosso meio. Isso tem que ser feito. Não podemos, diante de tudo que aconteceu, não podemos, e vocês estão me entendendo. Vocês estão me entendendo. Nós não podemos, de novo, repetir os mesmos erros do passado, de não nos acovardar, de nos eximirmos, de sermos omissos, covardes, de denunciar os ímpios que estão no nosso meio. Continua o texto quando ele diz, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, todo detalhe dos acontecimentos remete-se a realmente a disposição do coração deles. Perguntou-lhes: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele, e ele dá com detalhes isso, é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Provavelmente, esse detalhe interessante, em algumas igrejas o costume é molhar o pão no vinho e comer no momento da ceia. E parece-nos aqui, eu não vou entrar no mérito da questão, mas a questão é que ele molha, é o sangue e o corpo de Cristo entregue a um traidor. Lembra o que diz 1 Coríntios capítulo 11, quando lá ele diz que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe juízo para si. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E, após o bocado, imediatamente, olha a narrativa, entrou nele Satanás. Aqui não estamos falando de possessão demoníaca, mas aqui estamos falando de uma das coisas que Satanás faz, porque ele também tem poderes. Quando os descrentes, os ímpios, os incrédulos, eles estão expostos a serem manipulados, a serem tratados e manipulados como se fossem fantoches de Satanás, para fazerem aquilo que Deus determinou nos seus desígnios, para a honra e para a desonra, e tudo para a glória dele. E tudo para a glória dele. E aqui diz que Satanás entrou nele para que o usasse. Vamos continuar a leitura do texto aqui para fecharmos esse ponto. E aí Jesus Cristo disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum lhes dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns deles que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. A traição se deu na calada da noite, nas ocultas, secretamente. Isso significa que a apostasia, o processo dela é assim: cogitam-se 1 e 2 escondidos pelas costas, e eles começam em cochichos, conversas, manipularem não é contra pessoas em si mesmos, mas é contra o próprio Cristo. Contra o próprio Cristo. Observe bem o que acontece aqui nos detalhes. Cristo se angustia no seu espírito, os discípulos se preocupam
preocupavam com eles aqui, porque não, eles eram crentes, e eles imediatamente ficaram angustiados, se preocuparam com a declaração do traidor. Jesus aqui trata a coisa de forma explícita, pública, ele expõe o traidor, e Judas, diferente de todos eles, não hesitou, ele imediatamente comeu o bocado de pão que havia sido molhado ao vinho, e Jesus ainda disse para ele: faça o que tem de fazer logo, Judas. E ele não hesitou. Eu tenho um recado para os descrentes que estão no nosso meio. O que você que tiver que fazer, facilita a nossa vida, faz logo. O que você que tiver que fazer, em nome do Senhor Jesus, faça logo, porque aí a gente já resolve o problema. Faça o que você tem que fazer. Eu oro a Deus, irmãos, para que não fique demorando muito tempo, protelando. Esse troço angustia. Diz que Jesus ficou angustiado, sofrendo. Que apareça logo, e que o Senhor Jesus ouça a nossa oração. Diz que apareça logo, pipoque logo no nosso meio, os descrentes, para que o Senhor Deus, não somos nós que vamos tirar, é o próprio Deus. A mão do Senhor está estendida para acolher, guardar e preservar, mas a mão dele também é mão poderosa para destruir todo aquele que se levanta contra o seu povo e contra o seu ungido. Que o Senhor traga à tona logo esses descrentes, para que eles sejam despejados do nosso meio, e a igreja seja purificada, santificada, seja onde você estiver, seja em qual condição e cargo que você ocupe em uma igreja. Aos crentes, a única exortação que eu lhe trago é que diante de situações como essa, arrependam-se dos seus pecados e vejam nisso a glória de Deus, porque a glória de Deus não pode ficar ofuscada com descrentes influenciando pessoas em pecados e crentes que são imaturos, que não sabem nem sequer quantos livros a Bíblia tem, porque não conhecem profundamente a palavra de Deus. O texto nos diz que é impossível renová-los. Em outras palavras, ele está dizendo, eles nunca experimentaram o arrependimento. Eu vou pausar aqui, porque o tempo já foi. Eu sei que está muito quente, Eu tenho orado ao Senhor para Deus nos dar um lugar mais fresco, um lugar fechado, um lugar com ar-condicionado, para que vocês se deleitem mais da palavra do Senhor, na medida do possível, é claro, porque, irmãos, não é cabível para mim. No dia do Senhor, a gente tem que ficar preocupado com essas circunstâncias, mas a gente tem que respeitar esse processo. No próximo sermão, nós vamos verificar aqui, por que eles não se arrependem. Como que Deus os tira do nosso meio, como eles são expostos no nosso meio. Deus, Ele trata as coisas de forma muito clara. Não é preciso esconder isso das pessoas. Isso não é segredo, porque a palavra de Deus, ela é clara, ela é viva, ela é eficaz. E a palavra de Deus, ela é ofertada a todos. E tudo que está na palavra de Deus deve ser declarado, dito e pregado. Porque Deus, Ele não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus que fica escondendo informação das pessoas. Eu não vou falar para esse aqui não, porque se eu falar para esse aqui, ele vai pegar isso aí e vai descobrir qual é o segredo de como a coisa... Não! Quando a igreja ela é fiel à palavra de Deus, quando a igreja ela tem caminhado a fidelidade das Escrituras, quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, ela não tem que temer os incrédulos que estão no meio dela. Porque Deus vai tirá-los do nosso meio. Eu repito a pergunta que eu fiz anteriormente. Qual desses dois grupos você está? Você é um crente? Talvez você esteja com seu coração duro em pecado, pecado que ainda não foi tratado, seja de qual ordem for, mas você é crente. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E por que você está nessa situação? Você não está percebendo o risco que você está correndo diante da exposição do que a própria palavra de Deus nos mostrou aqui agora.
de quem são esses agentes da apostasia, e que talvez, você sem perceber, você pode estar dando ouvidos a um deles. E a todos vocês, e a todos nós, eu coloco a pergunta que o Senhor Deus está nos trazendo nesse momento: a que grupo você pertence? Você é um crente ou você é um descrente? Amém.